Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre nós. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a esse trabalho de alerta que nós temos procurado fazer pela direção do Espírito Santo, a fim de que as pessoas possam ser despertadas. Despertadas para quê? Despertadas para o que a Bíblia, que é a palavra de Deus, que vai e tem se cumprido, para que as pessoas sejam despertadas para o que a palavra de Deus nos revela a respeito deste mundo. Porque nós vemos um grande marketing, seja televisivo, seja digitalmente falando pelas redes sociais, internet, de que tudo é bonito neste mundo. Tudo é bonito. Você veja que as pessoas que procuram fazer postagem nas suas redes sociais, ninguém está doente, Muita gente faz a postagem aí, muita gente feliz, mostrando os seus momentos de glamour, os seus momentos de ostentações. A gente vê que se a realidade da vida das pessoas for o que as redes sociais mostram, nós vivemos num país da maravilha. Nós estaríamos vivendo num país da maravilha, porque a internet é que nem época de eleição. Todos os candidatos têm solução para tudo. Eles vêm com cada proposta, Nós vamos ter aí 2026 nas eleições, muitos já estão se preparando agora. Alguns fariseus hipócritas, estão se preparando aí, e eles têm solução para tudo. Para tudo eles têm solução. Eles têm solução para a segurança pública, eles têm solução para a educação, para a saúde, eles têm solução para tudo. Eu não sei para onde vai essas soluções que eles falam que têm depois que se elegem. Então, meus irmãos, as redes sociais, elas mostram, um mundo que é um país de maravilhas, Claro que nós vemos aí muitas notícias, muitos fake news, muitos enganos. As redes sociais não é confiável. Eu não me deixo levar por inteligência artificial, que é a coqueluche do momento, e repito o que eu disse lá, isso vai dar pano para manga. Eu não me deixo levar por tudo que eu leio, que eu ouço em rede social. Tem uma gama de pessoas em cima de rede social aí, ou redes sociais, querendo like, querendo visualizações, porque existe uma monetização. A pessoa alcançando uma certa quantidade de inscritos e depois de views, de visualizações, ela tem uma monetização. Então, existe aquele trabalho, me dê o like, se inscreva, aperta aí o sininho, Aqui no nosso canal, nós deixamos isso aí à vontade. Se você quiser dar like, se você quiser se inscrever, fiquem à vontade. Desinscrever, fiquem à vontade. Porque eu estou aqui pelas misericórdias do nosso Senhor Jesus. Então, voltando aqui à linha do nosso entendimento, esse mundo que nós vivemos, biblicamente falando, ele tem a data de Deus para o seu encerramento. Deus já tem um calendário diante dele, que já está lá diante dele, com a data determinada
o fim desse mundo. Só que antes de chegar, né, o game over desse mundo, vai se ter alguns eventos, vai se passar por alguns momentos. E eu gostaria de ler para vocês a Bíblia hoje, tá, pessoal? E fazer um comentário depois. Talvez eu precise de mais tempo, aí eu faço uma segunda parte do vídeo, caso precise. No capítulo 21 de Lucas, versículo 5, fala assim, onde está escrito, destruição do templo. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, veja estas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Perguntaram-lhe, lá no título Princípio das Dores, Mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não os sigais. Quando os ouvides falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos à sinagoga e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração de não vos preocupar com o que haver de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria e que não poderão resistir nem contradizer todos quanto vos opuserem. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiado por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fim da espada e serão levados cativos para todas as nações e até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Haverá sinal do sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhe propôs uma parábola, dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo-o, sabeis, pois, vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando vides acontecer estas coisas, sabeis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos, pois, vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha
sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm que suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Meus irmãos, eu fiz questão de ler praticamente esse capítulo quase todo de Lucas 21. E depois eu peço que você sente de novo e você medite nessa palavra. Porque o que eu vejo dentro dessa palavra? Eu vejo ali sinais, né? Jesus mostrando ali sinais, alguns eventos. Eu só não vejo ele mostrando épocas. Quando que vai acontecer? Se já aconteceu, ou vai acontecer, ou está acontecendo, eu vivo pelo que meus olhos veem hoje. Os meus olhos no dia de hoje, se eu for ler a Bíblia aqui, eu posso ver aqui que os meus olhos veem, o que eu tomo conhecimento, é que tem surgido muitos vindo em nome de Jesus. Tem surgido muitos vindo em nome de Jesus, para tentar enganar. E tem enganado a muitos. Eu tenho ouvido falar de guerras, revoluções. Eu tenho ouvido falar de guerras e revoluções. Eu tenho ouvido falar de nação se levantando contra nação. Né? Não só ouvido falar, mas vendo nação se levantando contra nação. Mandando míssil para lá, míssil para cá. Né? E reino contra reinos. Mas ele diz, olha, não será logo o fim. Está escrito aqui que quando isso acontecer, não será logo o fim. Eu tenho visto grandes terremotos, vejo grandes terremotos acontecer nessa minha geração. Eu estou vendo epidemias, vejo epidemias acontecendo nessas gerações. Fome em vários lugares, vejo fomes em vários lugares, inclusive dentro do próprio Brasil, né? Coisas espantosas eu vejo coisas espantosas. A gente toma conhecimento de cada coisa que um ser humano faz com o outro, ou que está acontecendo na nossa natureza, no nosso crime, esses ciclones, né, acontecendo, coisas espantosas acontecendo, né? Sinais no céu, eu vejo sinais no céu. Embora o homem procura dizer que é isso, que é aquilo outro, nós tivemos aí, um dia passado aí, foi até minha esposa que mostrou, um arco-íris, né? Tipo um arco-íris em volta do Sol. Aí já diz o cientista que são os cristais de gelo que provocam. Eu não sei, eu sei que tem um sinal lá. Então, algumas coisas do que está escrito aqui no Princípios das Dores, eu estou vendo. Eu estou vendo. Entendeu? Eu estou vendo. Mas eu não estou aqui, pessoal, e eu fico buscando na Bíblia, chegando para lá o microfonezinho lá do Google, né? E dizendo assim para eles assim, sinais dos fins dos tempos. E a inteligência lá vem trazer para mim, falar para mim, ó, é isso, 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 isso. Não. Eu vivo uma realidade. Eu vivo a minha realidade do dia a dia com o que os meus olhos estão vendo e vou lá, como conhecedor da Bíblia, e confronto com a Bíblia, que a Bíblia está se cumprindo. As profecias que alertam para o arrebatamento da igreja, que Jesus fala lá no capítulo 21, onde ele fala a partir do versículo 35, 21, a partir do versículo 29, que fala lá a parábola da figueira, exortação à vigilância, né? Ele exorta que nós temos que estar vigilantes. Tanto que lá o último versículo, lá o versículo 36, né? Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas
que tem de suceder e está em pé na presença do Filho do Homem. É o que eu creio que um dia eu vou estar. Eu creio que um dia, o que está escrito lá em Tessalonicenses, que nós vamos de encontro a ele nos ares, eu vou estar em pé diante dele, lá nos ares, no arrebatamento da igreja. Eu só não vou estar em pé diante dele no juízo final, que fala lá, Apocalipse lá, para ser condenado ao lago de fogo. Eu não vou estar presente ali. Por que eu não vou estar presente no dia do juízo final, no dia da condenação? Porque eu não ignorei Jesus. Eu não blasfemei de Jesus. Eu não escarneci de Jesus. Eu não desacreditei da palavra de Deus. Eu não desacreditei de Deus. Eu não desobedeci a Deus. Quando Deus me mostrou o caminho da salvação por meio de Jesus Cristo, eu acreditei e me entreguei a Jesus Cristo. Me propus, sendo um falho, um pecador, a obedecer a palavra dele e me humilhando sob a poderosa mão dele para que as suas misericórdias venham me sustentar. Porque nesse mundo que jaz no maligno, porque esse mundo que nós vivemos jaz no maligno. Eu falava até com meu irmão ontem, né? Eu falava, olha, o mundo está em festa aqui. Ontem, sábado, feriado, 15 de novembro, né? Hoje é 16 de novembro. Eu falei, está tudo em festa. É festa para tudo quanto é lado. O mundo que nós vivemos está naquela palavra que Jesus disse lá, como foi nos dias de Noé, casavam-se, davam esse casamento e não perceberam quando veio o dilúvio. As pessoas não estão preocupadas. Um oba-oba, é uma festinha para lá, festa para cá, é movimento para lá, movimento para cá. E assim está desencadeando também muitas placas de igreja. É movimento gospel para lá, é movimento de pula-pula para cá, é movimento... E o evangelho da salvação, de alertar as pessoas a respeito delas se converter, delas se consagrar, de elas procurar orar a todo tempo, buscar a presença de Deus, fazer culto de consagração, cultos de busca do Espírito Santo, porque nós vivemos dia que nós precisamos do poder do Espírito Santo em nós, para que nós possamos resistir aos dias maus. Nós vivemos dias maus neste mundo, meus irmãos. Nós vivemos dias maus. E as pessoas estão sendo iludidas. O diabo consegue iludir as pessoas, trapacear as pessoas, fazer elas sentirem uma impressão de bem-estar, que está tudo bem. Está tudo bem porque eu estou andando com um carro zero do ano, está tudo bem porque eu moro geograficamente num bom local, está tudo bem porque eu estou comendo o que eu quero, eu estou usando uma roupa de marca. Para ela está tudo bem porque ela está sendo suprida com as coisas desse mundo. Satanás, uma vez, quando Jesus na tentação lá dos 40 dias, que ele jejuava, Satanás falou assim, tudo isso eu te darei se prostrares a me adorar. Tem muitas pessoas que o diabo já levou elas. Já botou elas prostradas a adorar ele. Porque ele apresentou os bem-estar desse mundo. E a Bíblia diz, quem ama esse mundo, Deus fala, quem ama esse mundo odeia a Deus. Porque o nosso Deus não é Deus desse mundo. É Deus do mundo por vir, que está sendo preparado para aqueles que aceitam a proposta de salvação, aceitando o seu Filho amado, Jesus Cristo. Meus irmãos, é muito preocupação de muitas vezes pregadores querer falar de sinais, olhar para Jerusalém e ficar falando de sinais, mas se esquece de dizer o seguinte, o que eu vou dizer para você. O que está escrito aqui, ó. Eu quero encerrar repetindo para você o que Jesus falou aqui, ó. Aqui, ó. Ele disse aqui, ó. Eu quero ler isso aqui para você e encerrar. Vigiai, pois, a todo tempo, orando
para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder e está em pé na presença do Filho do Homem. Meus irmãos, o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Aceite e se fortaleça na presença de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.